tem nos aplicativos aí, nós temos aí, tem mensagens aí que tem 800, 600 pessoas, tá? Então tem pessoas sendo abençoadas, então os irmãos aproveitem. Tá ok aqui, Jennifer? As crianças vão estar saindo pode estar saindo até 11 anos. Até 11 anos. Amados, falaremos. Boa noite, né? Graça e paz. Hoje realmente é um dia muito especial aqui no Brasil, onde é separado um dia para poder homenagear, reconhecer o papel das mães. Para quem as suas mães já se foram, que Deus possa te dar o consolo. Para aquelas mães que gostariam de ser mães, né, e não puderam, porque não conseguiram engravidar, mas tem a opção de poder adotar, que Deus também te abençoe. E aquelas que têm seus filhos, seus netos, que Deus também te abençoe. A igreja aqui estará sempre orando e investindo nas famílias, porque a família é um projeto de Deus, que começou lá no Jardim do Éden, né? Deus criou Adão, depois deu para ele uma mulher, e Deus falou: o casamento aqui já está estabelecido, agora vocês crescei-vos e multiplicai-vos, povoem a terra. E eles realmente cumpriram a missão deles. Hoje já tem mais de 8 bilhões. Ainda tem mais de 8 bilhões, fora que já morreram, né? E outros que estão nascendo ainda. Então, de maneira que a igreja é a agência de Deus para valorizar e investir na família, né? Família, conforme Eunice falou aqui no início, o homem, né, macho, a mulher fêmea, e daí geram filhos. Isso é família. Amados, hoje vamos estar trabalhando aqui com os irmãos. Quero que os irmãos abram suas Bíblias, Romanos capítulo 12, 9 a 21. Falaremos sobre o tratamento que damos ao próximo. É um dos sinais que realmente amamos a Deus. Quantos irmãos acham aí? Romanos 12, a partir do versículo 9. O tratamento que damos ao próximo é um dos sinais que realmente amamos a Deus. Romanos 12, a partir do versículo 9. A palavra de Deus nos diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei
com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Oremos. Nós estamos diante da tua palavra, o nosso propósito é glorificar Jesus. Rogamos que o Espírito Santo abençoe o teu servo na transmissão desta tua palavra, que Jesus seja honrado e glorificado. Abençoa os nossos corações. Oramos em nome de Jesus, amém. Amados, o tratamento que damos ao próximo é um dos sinais que realmente amamos a Deus. Só para os irmãos começarem a pensar, você realmente ama a Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento? Um escriba, que era o intérprete da lei, perguntou para Jesus: qual é o grande mandamento? É muito importante nós atentarmos para esta pergunta desse doutor da lei, que sabia sobre os 10 mandamentos e os desdobramentos dos 10 mandamentos. E é interessante notar que Jesus fala: vós sereis, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E os 10 mandamentos que Deus passou para Moisés repassar para o povo, nós sabemos que os 4 primeiros mandamentos nos falam do relacionamento do homem com Deus, relacionamento na vertical. Os 4 primeiros mandamentos, que são: não terás outros deuses diante de mim. Por que Deus fala que não deve ter outros deuses? Porque os cristãos defendem o monoteísmo. O monoteísmo é a crença em um único Deus, e nós sabemos que a palavra de Deus nos fala desse único Deus, Criador dos céus e da terra. É monoteísmo, a crença em um único Deus. Por isso que ele fala: não terás outros deuses, porque quem crê em vários deuses está adotando politeísmo, e o politeísmo é pecado, porque já está no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E logo em seguida fala: não farás para ti imagem de deuses para adorar. Não é para ter outros deuses e nem para fazer imagem de deuses, porque aí vai para o politeísmo, e o politeísmo é pecado. Só existe um Deus criador, um Deus salvador, um Deus que governa o universo. Então, para quem quer ter relacionamento com Deus, o Deus verdadeiro, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses. E o segundo: não farás para ti imagem de deuses. E o terceiro é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus é santo, e o nome representa a pessoa. Então precisamos entender que estamos diante de um Deus onde nós temos que, até mesmo para pronunciar o seu nome, reverenciá-lo, porque Ele é santo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não brinque com este nome. E o 4º mandamento é: lembra-te do sábado. Ou seja, ele está dizendo: lembra-te da criação, para lembrar da criação, que Deus criou os céus e a terra, e os céus e a terra proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então é para lembrar. Quando ele fala lembrar do sábado, é para lembrar da criação. Agora é interessante
que para os cristãos o domingo é para lembrarmos da ressurreição. Por quê? Por que lembrar da ressurreição? Porque Jesus, a criação foi contaminada pelo pecado, e a gente viu as consequências, até hoje a gente sofre as consequências do que aconteceu lá na criação. Estragou a criação com o pecado. Então Deus, em Cristo, prometeu uma nova criação, ou seja, nós precisamos lembrar do domingo, porque Jesus veio para restaurar todas as coisas. Então por isso que nós levamos muito a sério a questão do domingo, porque o domingo nós lembramos da ressurreição, e a Bíblia fala que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Jesus está criando tudo novo, renovando tudo, aquilo que foi estragado pelo pecado, e através da igreja Jesus está fazendo uma obra, e por isso que os cristãos reconhecem o domingo como dia para a gente lembrar essa nova criação que Deus fez e está fazendo em Cristo através da sua igreja. Esses são os primeiros 4 mandamentos que falam do relacionamento com Deus, mas os outros 6 mandamentos falam do relacionamento do homem com o próximo, é o relacionamento na horizontal. Aí a gente sabe, honra teu pai e tua mãe, porque quem não honra teu pai e tua mãe está destruindo a sua própria família. Então veja como é que Deus está mostrando a prioridade da família. Honra teu pai e tua mãe. Depois fala, não matarás, não adulterarás, pensando na família, não furtarás, porque toda vez que você fizer essas coisas, você está prejudicando o próximo. E ele bate firme na questão, não dirás falso testemunho, e não cobiçarás. Então esses outros 6 mandamentos, está falando que quando você não obedece, você compromete a sua família, você compromete os seus relacionamentos. E aí é interessante notar que quando o escriba, esse intérprete da lei, perguntou a Jesus qual é o grande mandamento, Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que Jesus pega todo esse pacotão dos 10 mandamentos, que fala dos 4 primeiros: relacionamento na vertical com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, que são os 4 primeiros mandamentos, e depois ele responde para esse doutor da lei sobre esse relacionamento familiar, relacionamento com o próximo, que ele falou dos 6 mandamentos, e fala, amarás o segundo, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então essa é a primeira palavra, irmãos, uma palavra introdutória, porque o que nós queremos deixar bem claro aqui, que o tratamento que damos, que você dá ao próximo, é um dos sinais que realmente amamos a Deus. Então você precisa responder para você mesmo: você ama a Deus? Disse-lhe Jesus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, ou seja, vocês serão meus seguidores, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus ainda disse para os seus discípulos: se me amais, vocês vão guardar os meus mandamentos. Você ama a Deus? Então deve guardar os mandamentos da lei de Deus. E a síntese dos mandamentos é amar a Deus de todo o teu coração, amar a Deus com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento,
e amar o próximo como a ti mesmo. Nesta mensagem, eu quero deixar bem claro 3 verdades sobre o amor que Jesus nos ensinou. Nós temos que aprender a nos relacionar, melhorar os nossos relacionamentos dentro da nossa própria casa, na igreja, no trabalho, onde você estiver. Esse relacionamento tem que melhorar. Nós temos que aprender com Jesus, porque Ele disse: nisto todos me conhecerão, é pela prática do amor. Foi isso que Jesus disse para aquele doutor da lei. Então, 3 verdades sobre o amor que Jesus nos ensinou. Primeiro, o nosso amor a Deus depende de como tratamos as pessoas, de como tratamos o próximo. Então você coloca isso na sua cabeça, que o nosso amor a Deus depende de como tratamos as pessoas, de como você trata o próximo. Aí você fala: mas pastor, quem é meu próximo? Foi a pergunta lá na parábola do bom samaritano: quem é o meu próximo? O nosso próximo é o necessitado. Ele pode estar perto ou pode estar longe. Vou dar um exemplo aqui, bem para os irmãos poderem entender. O Neemias e a minha nora moram pertinho, na rua de trás da minha casa. Se eles estiver passando uma necessidade, eu e Eunice, como pais, nós vamos socorrê-los. É o próximo. Mas e se a Sara e meu genro lá em Porto Alegre estiver passando por necessidade, ele é meu próximo ou não? Mas geograficamente está longe, mas é próximo. Então não depende da geografia, é o necessitado. Se você viu alguém necessitado, te ajuda, e você fechar os olhos e fazer de conta que não é com você, você não entendeu que o nosso amor a Deus depende de como tratamos as pessoas, que tratamos o próximo. E a segunda verdade que nós vamos estar trabalhando ainda, é dependendo de como você trata as pessoas, o seu relacionamento com Deus vai ficar comprometido. Nós vamos trabalhar esse segundo ponto aqui. Dependendo de como você trata as pessoas, o seu relacionamento com Deus ficará comprometido. Eu vou mostrar isso dentro da palavra de Deus. E a terceira verdade que Jesus nos ensinou sobre o amor é que Ele nos fala, Jesus nos ensinou que como nós podemos praticar o verdadeiro amor. Ele nos ensina como é que pratica esse verdadeiro amor. Esse amor que é chamado amor ágape, amor sacrificial. Ele nos ensina como é que pratica isso. Nós vamos descobrir aqui na palavra de Deus. Então, falando dessas 3 verdades sobre o amor que Jesus nos ensinou, esse primeiro ponto que nós já demos uma pincelada, né? O nosso amor a Deus depende de como tratamos as pessoas, de como tratamos o próximo. Vejamos, esse texto de Romanos capítulo 12 que nós lemos, 9 a 21, nos fala das diversas formas de amar o próximo. Esse capítulo 12, que é direcionado à igreja romana, que é a palavra de Deus, nos fala das diversas formas de nós amarmos o próximo. Ele fala que o amor seja não fingido, ou seja, deve ser um amor sincero, verdadeiro. Ele fala: amai-vos cordialmente com amor fraternal. Amor fraternal, amor de família, amor de irmão. Ele fala: participe das necessidades do próximo. Ele fala: seja hospitaleiro. E ser hospitaleiro é interessante porque é um meio eficaz para desenvolver relacionamentos. E ele fala que sem saber alguns hospedaram um anjo. Tem pessoas até mesmo da nossa igreja que não gostam de hospedar, fica no seu casulo, não convida ninguém para tomar um chazinho, para tomar um cafezinho, para um almoço, para um jantar, só fica na sua casa, não gosta de relacionamento, não são hospitaleiros, não hospedam mesmo, fica na sua própria casa, não desenvolve relacionamentos.
Mas, de acordo com o texto de Romanos 12, ser hospitaleiro é uma das formas de amar o próximo. Você abrir a porta, convidar alguém para estar lá na sua mesa, para você bater um papo, para você orar, e também você ir na casa de uma pessoa que você foi convidar. Eu não vou não, fica na sua. Então tem pessoas assim, nem vai e nem recebe. Como é que vai desenvolver relacionamento? Também, outra forma de amar: abençoai os que vos perseguem. E quando fala abençoai os que vos perseguem, nós lembramos logo de primeiro da igreja sofredora. Nós temos igrejas, irmãos, que estão nos campos missionários, que é a igreja sofredora, irmãos que são martirizados, que são presos, outros são mortos. Eu estou falando do tempo presente, agora. Nós temos em vários países nossos irmãos, por causa da sua fé em Cristo, conforme disse Jesus, em muitas nações sereis odiados por causa do meu nome. E nós temos irmãos nossos, dos quais a nossa igreja, graças a Deus, tem participado com ofertas, com orações, tem se envolvido com a igreja sofredora em várias partes do mundo. E a gente tem que continuar mostrando que nós somos uma igreja que realmente coloca em prática esse amor aos nossos irmãos que fazem parte da igreja sofredora, irmãos que são assassinados, famílias, por causa da sua fé em Cristo. Mas também, abençoai os que vos perseguem. Nós temos pessoas que nos ferem, nos prejudicam, nos machucam. Mas por que essas pessoas fazem isso? Por causa da inveja, por causa do ciúme, por causa da avaria. Tem vários motivos. Tem pessoas que de graça nos machucam, nos ferem, nos prejudicam, e muitas vezes está dentro da igreja, está dentro da sua própria família. Nós temos pessoas assim. E aqui está falando: abençoai os que os perseguem. Por isso que a igreja tem que estar muito atenta. Quem tem compromisso com Deus, com relacionamento com Deus, ele precisa abençoar essas pessoas, orar por elas. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É outra forma de amar. Tem pessoas que a outra pessoa está celebrando, está sorriso aqui porque está comemorando um momento muito agradável na vida, uma vitória. Aí vai compartilhar, recebe um balde de água fria. A pessoa que ele compartilhou não corresponde àquela alegria, atrapalha aquele momento de alegria, de louvor, atrapalha, porque bate a inveja, bate o ciúme, Então, e por isso que fala que uma forma de amar é alegrar-vos com os que se alegram. Participe da alegria. Para quem está alegre, participe, vibre, celebre, comemore. Mas quando estiver chorando também, participe também, ajude. Perseverai na oração é uma outra maneira de você demonstrar amor. Seja honesto, seja íntegro, seja humilde. Aprenda com Jesus, que ele falou: aprendam comigo que sou manso e humilde. Não seja vingativo. Alguém pisou no seu calo, aprontou com você, não seja vingativo. Não vai se armar para dar o troco, porque tem pessoas, infelizmente, que têm facilidade para desenvolver raízes de amargura. É olho por olho, é dente por dente. E ainda no texto fala: procure ter paz com todos. Por isso que ele fala: se possível, se depender de você, tenha paz com todos. Se depender de você, ou se depender de mim. Porque muitas vezes o outro não quer a paz. Você quer paz, mas o outro não quer a paz. Mas não é sua responsabilidade se o outro não quer. Você vai fazer de tudo para manter a paz. Se o outro não quer, é responsabilidade dele, a consequência vai vir para ele, não de você.
Aí você fala, mas por que as pessoas não querem paz? Motivos são os mesmos. Obras da carne, ciúme, inveja, poder, uma série de coisas. Então essa primeira parte desse sermão, essa primeira verdade, sobre o amor que Jesus nos ensinou, nós abordamos aqui que o nosso amor a Deus depende de como tratamos as pessoas. Por isso que eu citei várias formas de amar. Você está praticando isso? Se não, o seu amor a Deus é falso, não é verdadeiro. Você está sendo hipócrita. Ainda nessas 3 verdades sobre o amor que Jesus ensinou, a segunda verdade é: dependendo de como você trata as pessoas, o seu relacionamento com Deus ficará comprometido. Aí você fala, mas pastor, onde está isso na Bíblia? 1 João 4,20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, aborrece a seu irmão, apronta com o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Por isso que essa segunda verdade, ela tem uma profundidade muito grande. Dependendo de como você trata as pessoas, o seu relacionamento com Deus vai ficar comprometido. Porque se alguém diz, eu amo a Deus, estou bem na fita com Deus, na vertical, mas não está bem na horizontal, João está falando, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, apronta com o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E a palavra de Deus está nos falando que quando tratamos as pessoas de forma carnal, de forma maldosa, praticando as obras da carne, da carnalidade, a obra da carne é carnalidade, é maldade, o nosso relacionamento com Deus fica realmente comprometido. Aí os irmãos falam, mas pastor, o senhor pode explicar melhor para mim? Quais são essas formas de carnalidade que a Bíblia cita, que eu não devo praticar para não prejudicar o meu relacionamento com o próximo? Vou citar para os irmãos várias formas carnal de tratar as pessoas que nós não devemos praticar, essas obras da carne. Não tem inveja uns dos outros. A gente fala pouco de inveja, mas a inveja é uma das obras da carne. É algo que você não pega, porque é uma coisa que é como se fosse uma coisa abstrata, está no coração, A inveja. Deixem de julgar uns aos outros. Muitas vezes você fica julgando as pessoas. Não se queixem uns dos outros, é outra obra da carne. Não falem mal uns dos outros. Quando a gente abre a boca para falar mal do parente, do irmão, não mordam e devorem uns aos outros. Morder significa você ser grosso, você dar patadas, você ser estúpido, você ser agressivo. E a palavra nos fala, não mordam e nem devorem uns aos outros. Isso é obra carnal. Não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros. Cuidado também com os ciúmes. Então, eu creio que eu respondi essa segunda afirmação, que faz parte da segunda verdade sobre o amor que Jesus nos ensinou. Dependendo de como você trata as pessoas, o seu relacionamento com Deus ficará comprometido. Se você estiver praticando qualquer uma dessas obras da carne e outras mais, o seu relacionamento com o próximo já está comprometido. O seu relacionamento com Deus está comprometido. É isso que nós ouvimos aqui nos ensinamentos de Jesus. Mas, dentro dessas 3 verdades sobre o amor que Jesus nos ensinou, nós temos a terceira afirmação aqui, a terceira verdade. Jesus nos ensinou como praticar o amor verdadeiro. Como que nós, como igreja, podemos praticar o amor ágape, o amor sacrificial? É por isso que lá em João capítulo 13, 34, fala, um novo mandamento vos dou. O senhor fala, pastor, Jesus está dando um outro mandamento, um novo mandamento? Sim. Que vos ameis uns aos outros,
assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Lembra que nos 10 mandamentos, amarás a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo? Aqui Jesus já dá uma orientada para a igreja. Daqui para frente, um novo mandamento. Eu vou dar um significado ainda maior para vocês. Sabe como que vocês vão amar agora? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, Jesus nos amou com amor sacrificial, com o amor da cruz. É com este amor agora, porque você poderia falar assim, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não vai amar ninguém. Se você não ama você mesmo, como é que você vai amar alguém? Se você não tem amor nem por você mesmo. Aí Jesus dá significado para os 10 mandamentos. Aquela síntese que nós vemos, ele dá significado da vida. O meu ensino para vocês, o mandamento que eu dou para vocês, a partir de agora é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus. Vocês precisam também amar uns aos outros como eu vos amei. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, ele fala: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus o Pai em Cristo vos perdoou. Vou repetir, que é muito profunda essa palavra. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amados, como é possível amar como Jesus nos amou? Porque Jesus, ele dá um mandamento com condições da gente cumprir. Como é que a gente coloca isso em prática? Jesus nos ensinou que nós devemos fazer algumas coisas. Primeiro, edifiquem-se uns aos outros. Você tem a tarefa, para você praticar esse amor de Jesus, edifique-se uns aos outros. Você vai trabalhar com alguém que você talvez até não gosta. Trabalhar a edificação. Você não vai trabalhar para destruir o outro, você vai trabalhar para edificar, o crescimento do outro. Você vai pensar no crescimento do outro. E se edificar. Ensine uns aos outros. Você vê que o outro está fraco, não está sabendo de nada, você vai ensinar, você vai ser o professor. Encoraje uns aos outros. Você está vendo que o outro está desanimado, sem perspectiva. Você vai dar uma palavra de encorajamento. Você vai ser usado por Deus para dar uma palavra de encorajamento. Aconselhe-se uns aos outros. É outra maneira de você colocar em prática esse amor de Jesus. Tudo isso que eu estou falando, Jesus fez. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Quantas pessoas estão com a cabeça poluída e precisam de um conselho, precisam de uma ajuda, e você vai ser o conselheiro. Dá bons conselhos para as pessoas não desviarem dos caminhos do Senhor. Falem entre vocês, ou seja, a boca de vocês, você vai abrir para fazer o quê? Vai falar sobre os salmos, sobre os hinos, sobre os cânticos espirituais. Falem entre vocês, entre vós, com salmos. Por que salmos? O salmo trabalha muito o emocional, o relacionamento. Então, tem uma conversa sadia, falando dos salmos, daquele salmo que te edificou, e vai abençoar outra pessoa. A pessoa não dá com paciência, esperei com paciência no Senhor. A pessoa está com medo, você vai mostrar lá, não temas, porque o Senhor é o bom pastor, e o bom pastor nos conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Então você vai usar os salmos, vai ter uma conversa onde você está cheio da palavra de Deus para ajudar aquela pessoa que emocionalmente não está bem. Os hinos, pensando na letra dos hinos de exaltação, você pensando na letra, na melodia, você vai abençoar.
né? Colocar em prática esse amor com cânticos espirituais. Tudo isso são maneiras de você ter uma fala, uma conversa sadia, que vai abençoar, que você vai estar demonstrando o amor. Mas muitas vezes nós ocupamos um bom tempo falando de futebol, né? Os homens falam de futebol, de mulher e de política, né? As mulheres falam do shopping, de compras, essas coisas, né? De passeios, mas isso não está errado, só que nós temos que priorizar essas coisas que vai acrescentar valores na alma, no coração, para a edificação, para o relacionamento com Deus e para o relacionamento com o próximo. Mas outros exemplos, né, de você colocar em prática esse amor que Jesus nos ensinou. Sirvam uns aos outros. Muitas vezes a gente quer ser senhor, a gente quer mandar, a gente quer ter uma posição de liderança, né? Muitas vezes Deus não te deu essa posição de liderança, é para você servir, é para ser liderado. Levem os fardos pesados uns dos outros. Você vê que alguém está numa situação muito difícil, está com um fardo muito pesado. Participe, ajude a aliviar esse fardo. Sejam mutuamente hospitaleiros, mais uma vez, coloque a hospitalidade em prática, seja hospitaleiro. Sejam bondosos uns para com os outros, orem uns pelos outros. E, amados, a conclusão que nós chegamos, diante do tema que nós propomos desde o início, o tratamento que damos ao próximo, é um dos sinais que realmente amamos a Deus. Nós vimos aqui 3 verdades sobre o amor que Jesus nos ensinou. Primeiro, o nosso amor a Deus depende de como tratamos as pessoas, como tratamos o próximo. Como é que você tem tratado o próximo? Como é que você tem tratado o seu irmão, seus parentes, seus colegas de trabalho, colegas de escola? Como é que você tem tratado? Segundo, dependendo de como você trata as pessoas, o seu relacionamento com Deus ficará comprometido. Se você não trata bem as pessoas, seu relacionamento na vertical está comprometido. Nem a sua oferta, nem a sua oração, Deus não aceita. Você pode estar cantando, pode estar fazendo o que você quiser fazer, Deus não aceita, porque o seu relacionamento com Ele está comprometido, porque você não está praticando o amor ao próximo. E por último, Jesus nos ensinou como praticar o amor verdadeiro, conforme eu mostrei para os irmãos. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos valorizar os relacionamentos. Como é que a gente valoriza os relacionamentos com o próximo? Como? Nós vimos aqui, amem-se uns aos outros. Você vai valorizar o relacionamento com o próximo, amando uns aos outros, aceitando uns aos outros, saudando uns aos outros. Muitas vezes a gente dá bom dia, é a nossa saudação, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, a paz do Senhor. A gente sauda uns aos outros com o ósculo santo, a gente está acostumado, né? O ósculo santo. E a Bíblia fala, saudem uns aos outros. Isso é uma forma da gente colocar em prática e melhorar o nosso relacionamento, né? Tenha igual cuidado uns pelos outros, né? Valorizar esse cuidado que você tem pelas pessoas mais frágeis, pessoas que estão passando por uma tribulação. Sujeitem-se uns aos outros. Sujeitar uns aos outros. Muitas vezes a gente não quer sujeitar, a gente quer mandar, a gente quer ter uma posição de autoridade, né? Suportem-se uns aos outros. E concluindo com um versículo muito importante para a gente fechar essa mensagem. Quero que os irmãos se lembrem que o amor ao próximo começa dentro de casa. A gente viu isso desde o início. O amor ao próximo começa dentro de casa, começa na família e se estende para toda a igreja. É o que diz 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família,
negou a fé e é pior do que o incrédulo. Vou repetir. Tudo que eu estou falando aqui, até agora, você precisa lembrar que o amor ao próximo começa dentro de casa, dentro da sua família. E aí vai se estender com a família que é a igreja também.